Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre 5 escritores que só fizeram sucesso póstumamente, que não puderam ver as suas obras-primas terem o prestígio que elas tiveram após a morte deles. Mas antes de conversar sobre esses 5 escritores, eu queria lembrá-los, avisá-los que a loja Literalices, que é uma loja de camisetas literárias e tem moletom, enfim, tem cropped, ela está com uma promoção nesse mês de novembro, que é o mês da Black Friday, né? Então, várias camisetas estão com bons descontos. E o meu cupom, que é Gabriele10, que antes dava 10% de desconto, nesse mês vai dar 15% de desconto. E se você pagar no Pix, você recebe mais 5% ainda na finalização do pedido. Então, dá uma olhadinha por lá. É uma loja parceira aqui do canal. Quando você adquire as camisetas com o meu cupom, você também me garante uma pequena comissão, ajuda este canal a crescer. Então, vale a pena dar uma olhadinha no mês de novembro lá no site da loja. Inclusive, essa camiseta que eu estou usando é da marca deles, então você pode escolher as estampas, as cores, o tamanho, tá tudo lá no site bem certinho, e eu recomendo bastante a aquisição. Bom, vamos conversar então sobre esses 5 escritores que eu separei aqui pra gente falar sobre, e acho que esse é um tema que também faz a gente refletir um pouco sobre a leitura de contemporâneos, né? Porque às vezes a gente foca muito em livros clássicos, livros que já estão aí no cânone. E claro, tem maior chance de gostarmos desse livro, porque ele já sobreviveu a tantas eras, mas fato é que todo autor clássico algum dia já foi contemporâneo de alguém, né? Então acontece muito de grandes escritores ou grandes artistas, até tem pintores, tem músicos, acabam morrendo no ostracismo, não conseguem ver o sucesso que as suas obras vão ter só anos e anos depois, às vezes décadas, às vezes séculos. Então fica essa reflexão também para a gente fazer em relação à leitura de contemporâneos. Quem sabe vale a pena dar uma chance para algum escritor que esteja mais em voga no momento, ou algum livro que pareça interessante e que tenha sido publicado nos últimos anos. Bom, vamos começar então com Franz Kafka. Eu trouxe aqui os 2 livros que eu tenho do Kafka na minha estante. Eu tenho essa coletânea aqui de essenciais e tenho o Processo nessa edição aqui, da Sétimo Selo. E, basicamente, o Kafka, ele teve uma vida muito curta, ele morreu com 37 anos de idade, e ele era muito recluso, muito também inseguro com suas obras, e muitas das suas obras só foram publicadas após a morte, como é o caso de O Processo também. O próprio Kafka, ele deixou muitos manuscritos, muitos textos com um amigo dele, o Max Brod, e pediu que esses livros, esses manuscritos, nunca fossem publicados. Graças a Max Brod e graças ao fato de que ele não aceitou essa última recomendação em vida de Kafka, que nós temos O Processo, um dos grandes livros do século XX. O Kafka, ele acabou falecendo doente, e muito jovem, como eu falei, e ele acabou trabalhando a maior parte da vida numa agência de seguros lá em Praga, que foi onde ele nasceu, né? Na época, Praga fazia parte do Império Austro-Húngaro, mas ele era de família judaica, ele falava alemão, escrevia em alemão, então ele representa muito bem essa dificuldade do cidadão do século XX de ter uma pátria, né? Porque foi o século em que muitos impérios ruíram, muitos países se tornaram nações ou outros deixaram de existir, então foi um período bem conturbado nesse sentido, e o Kafka também viveu esse momento e essa grande dificuldade de se encaixar no mundo, né, que ele viveu. Então, hoje, se nós temos muitas das obras de Kafka, foi graças à publicação, então, por Max Brod, inclusive foi ele que organizou alguns desses manuscritos, então o Processo, por exemplo, é um livro que, a depender da edição que você pega, tem uma ordem diferente, especialmente as edições americanas, se eu não me engano, tem uma ordem bem distinta da que nós temos aqui no Brasil. Um escritor brasileiro que, infelizmente, também viveu muito tempo aí no ostracismo, foi trazido anos depois de sua morte, né? Foi apreciado anos depois de sua morte, foi Lima Barreto, o escritor de Triste Fim, de Policarpo Quaresma e de vários contos e novelas que são muito importantes. Ele tem um tom bem ácido, bem crítico à sociedade de sua época. Ele vai morrer justamente no ano do modernismo no Brasil, né, que foi em 1922. Só que as suas obras efetivamente vão ser resgatadas depois dessa morte. Ele viveu uma vida muito conturbada, ele sofreu muito com alcoolismo, sofreu muito com depressão também, e ele traz muito da questão da sociedade, da pobreza, e ele também sofreu por questões raciais. Então a vida dele foi muito sofrida, e a gente pode sentir essa melancolia,
esse sofrimento mesmo nas suas obras. Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro bem melancólico nesse sentido, e os contos dele são muito críticos. É bem interessante como ele realmente ironiza muito a sociedade da época. Ele viveu ali o final do século XIX e início do século XX. Então ele viveu um momento também conturbado na própria política brasileira, na sociedade brasileira. Então vale a pena, né, dar aí um prestígio a Lima Barreto, que infelizmente em vida não pôde ver as suas obras tendo sucesso. Agora temos 3 escritores americanos aqui, 3 escritores dos Estados Unidos, começando pelo pai da literatura de terror, da literatura sombria, da literatura gótica, enfim. Estamos falando de Edgar Allan Poe, que escreveu vários contos que são muito conhecidos, e escreveu O Corvo também aqui nessa edição. Eu tenho O Corvo, que é um poema muito famoso dele também. E O Corvo até teve certa repercussão na época, só que ele nunca conseguiu viver bem financeiramente com as suas obras, justamente porque ele não tinha tanto prestígio, e também por ter uma vida muito sofrida. Ele ficou órfão muito cedo, e ele também sofria com doenças psíquicas, ele também sofreu com o alcoolismo, enfim. E até a morte dele é uma coisa bem esquisita. Ele apareceu com roupas que não eram dele, no meio da rua, e parecia não estar falando coisa com coisa. Ele acaba falecendo dias depois num hospital. Então, tudo ao redor assim da vida do Edgar Allan Poe também foi bastante sombrio. Então faz sentido, né, que toda a sua obra tenha esse peso tão grande. E eu confesso que não é o meu gênero preferido, eu não gosto muito desse tipo de literatura, mas é claro que precisamos reconhecer a importância de Edgar Allan Poe, porque quando a gente fala nesse gênero, é um dos primeiros autores que a gente lembra, mas em vida ele não conseguiu sequer viver com a sua obra, né, ter uma vida financeira mínima com a venda das suas obras, apesar de ele ser um escritor muito prolífico, né? Ele escreveu muitos contos em várias coletâneas aí diferentes no mercado, mas infelizmente Edgar Allan Poe não teve sucesso em vida, não pôde viver da sua arte, da sua literatura. Outro grande escritor do cânone da literatura norte-americana, da literatura mundial, inclusive, que é um dos meus escritores preferidos, é o autor do meu livro preferido, vocês já sabem de que eu estou falando. Mas sim, Herman Melville também não teve sucesso em vida. Eu trouxe aqui 2 obras diferentes dele, porque nós temos aqui Moby Dick, né, que é a grande obra, a obra-prima, mas também temos aqui Typee. Essa aqui é uma edição portuguesa dessa obra, porque as primeiras obras de Melville eram meio que histórias de exploração, histórias de viagens, porque afinal ele trabalhou em muitos navios também, né, participou de muitas viagens, então ele contava essas histórias, mas sem o tom sombrio, o tom filosófico que tem em Moby Dick. Moby Dick foi a grande obra-prima dele, só que não conseguiu ter sucesso, vendeu muito mal, foi, na verdade, um fracasso de vendas na época. E o Melville foi um grande escritor do século XIX. Na verdade, a sua grande obra só foi analisada, trazida mesmo para o cânone no século XX, especialmente aí com grandes análises de outros escritores daquela época, por exemplo, o Albert Camus e o D.H. Lawrence, que aí são escritores do século XX que fizeram análises, que estudaram essa obra e que tiveram essa obra como um grande norte, como uma obra inspiradora. Eles acabam trazendo importância devida para esse livro maravilhoso. Inclusive, o Jack London, escritor aí de O Lobo do Mar, de O Chamado Selvagem, tinha Moby Dick como um dos seus livros preferidos, mais um autor do século XX, né, que então trouxe esse livro para o cânone ocidental. Mas fato é que os primeiros livros dele até vendiam, ele conseguiu uma renda, mas no final da sua vida, após publicar Moby Dick e não ter sucesso nenhum, ele acaba trabalhando num posto alfandegário ali de Nova York e tem um final também bastante melancólico na sua vida, sem ver o grande sucesso que Moby Dick fez anos e anos depois, né? Por fim, uma escritora que também foi muito reclusa, que não pôde ver o nome dela ser inscrito no cânone da literatura, foi Emily Dickinson. Eu não tenho aqui nenhum livro dela, mas tem vários poemas aqui nessa coletânea que eu tenho de poemas em língua inglesa reunidos e comentados pelo Harold Bloom, que é um grande crítico, né, um crítico muito famoso, especialmente nos Estados Unidos. E a Emily Dickinson tem uma vida bem reclusa, assim. Ela viveu a vida inteira em Massachusetts, ela praticamente não saía de casa, saía muito pouco, mas ela escreveu cerca de 2.000 poemas e só publicou em vida de 8 a 10, a depender aí da fonte, falam 8 ou 10. A família dela que encontrou depois esses outros poemas e foram efetivamente publicados,
E hoje a Emily Dickinson é considerada uma das poetisas mais importantes da história da literatura norte-americana e também da literatura mundial, né? Muito famosa. Tem várias coletâneas dela, até de poesias completas. Mas, infelizmente, ela viu em vida apenas 8 ou 10 poemas publicados. E ela era muito crítica também, por isso, além de ser muito reclusa, de ter essa identidade diferente, ela até era chamada de a grande reclusa, assim, porque ela era, assim, de fato, fazia parte da personalidade dela também. Mas, por ser muito crítica, ela não publicava suas obras. E somente anos depois é que a Emily Dickinson foi considerada uma grande poetisa, como ela merece ser efetivamente chamada. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui, trazer algumas curiosidades sobre a vida desses escritores e que a gente possa trazer algum prestígio para eles, né, mesmo que seja no pós-vida, afinal eles não puderam ver o sucesso que as suas obras fizeram, mas nós, felizmente, podemos aí dar seguimento no legado deles, fazer a leitura desses livros, fazer comentários e discussões em relação a estes livros também. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtida, comentem se vocês já conheciam um pouco sobre esses escritores, sobre essas obras, o que vocês já leram. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante, de compartilhar o vídeo também. E até o próximo, então.